A presença das mulheres na ciência foi fundamental para diversas descobertas que mudaram o mundo. Mesmo enfrentando preconceitos e dificuldades ao longo da história, muitos cientistas contribuíram para áreas como medicina, tecnologia, astronomia, química, biologia e física. Esta entrevista tem como objetivo conhecer melhor a trajetória de uma mulher na área científica, entender os desafios enfrentados, suas conquistas e refletir sobre o futuro da participação feminina na ciência. Olá Fabiana, boa tarde. Eu sou o Nicolas. Sou o Gabriel. Nós somos do segundo ano de mecânica e estamos fazendo um trabalho que é uma entrevista sobre mulheres na ciência. E a gente escolheu a senhora como professora porque a gente viu que a senhora professora, ela é formada tem doutorado em biologia, certo? Certo. E é diretora de ensino? Isso. Isso. E bom, a gente vai fazer umas perguntinhas básicas aqui. E a primeira delas é: o que despertou o seu interesse pela ciência? Bom, quando eu estava na faculdade, já na graduação, você passa a ter muito contato, né, com pessoas que fazem pesquisa, pessoas que falam sobre alguma coisa, ou que descobriram, ou que estão pesquisando alguma coisa. E isso me chamou a atenção, ver outras pessoas fazendo pesquisa, ver outras pessoas deslumbradas com aquilo. Eu falei, acho que eu também quero fazer para ver se eu gosto. Então eu comecei na ciência, assim, com um projeto de iniciação científica na faculdade. Quando você percebeu que iria seguir essa área profissionalmente? Na verdade, a área da biologia era uma área que eu sempre gostei muito. Sempre li muita coisa sobre biologia, sempre li muita coisa que falava sobre o corpo humano, sobre animais, eu gostava muito. Então, quando eu fui prestar vestibular, eu já sabia que era essa área que eu queria, né? E a partir daí, então, foi que eu fui, assim, me interessando mais. Aí, dentro da faculdade, a gente escolhe, né, algumas áreas, aí fiz pesquisa em algumas áreas. Aí eu já sabia que eu não ia sair mais. Legal. Houve alguma mulher que te inspirou na sua trajetória? Sim, com certeza. Eu fui fazer biologia por causa de uma professora que eu tinha de biologia. Qual que é o nome dela? Ela chama Maria Lúcia Furtado. Encontro com ela ainda na rua. Toda vez que eu encontro ela, beijo ela, muito abraço. Porque, assim, foi uma pessoa, para mim, inspiradora. E o legal é que isso, acho que quando a gente gosta muito, né, do que a gente faz, a gente inspira outras pessoas. Então hoje eu tenho professoras, também pesquisadoras que estão trabalhando na biologia e que fizeram biologia por causa de mim. Então isso é muito gostoso, né? Eu fiz por causa de uma outra mulher, que é uma pessoa muito importante para mim, e eu tenho hoje, encontro pessoas que falam assim, eu fiz biologia por causa de você. Então isso é muito gostoso. Quando a gente faz porque a gente gosta, né, amor por aquilo, acontece isso. Como a sua família e amigos reagiram à sua escolha profissional? Péssimo! Péssimo! Minha mãe falava assim, filha, você não quer ser outra coisa, assim, uma coisa assim melhor? Minha irmã tinha escolhido ser farmacêutica, né? E aí na família o farmacêutico era muito mais assim... Era muito mais rico, né? Era muito mais chique. E minha mãe falava assim, filha, assim, você não gosta de uma outra coisa sem ser biologia? E eu lembro que meu pai falou, olha a seguinte frase pra mim. Ai, filha, você vai ser daquelas que vai abraçar a árvore? Eu falava, pai do céu, não acredito que ele via aquelas coisas que o pessoal ia nas ruas, fazer um abraço na árvore. Ele falava que eu ia ser a que abraçava a árvore. Então eles tentaram muito não pra eu não ser, mas não teve jeito. Eu quis mesmo. Você quis a área e você... Isso, eles permitiram, né? Mas eles não queriam, não. Eles queriam mudar um pouco minha ideia. Só que não deu certo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na área científica, nessa área científica da biologia? Muitos homens. Isso foi um grande desafio. São poucas mulheres nessa área. E aí, quando a gente se depara com alguns homens, muitos acham que a gente não é capaz, né? Então fala assim, por você ser mulher, eu vou pensar num projeto assim pra você. Por você ser mulher, eu vou pensar em alguma coisa assim. Então, assim, existe uma certa... não chega a ser um preconceito, mas uma grande diferença existe entre mulheres em pesquisa e homens. A impressão que se dá é que a informação vinda de um homem é muito mais consistente. A informação vinda de um homem é muito mais verdadeira do que a pesquisa de uma mulher. Então sempre quem está, parece que corrigindo você, orientando você, é um homem. Porque você mesmo não é capaz disso. Então é muito ruim isso.
Mas você não deixou isso abalar você? Sabe que eu nunca liguei muito, sabe assim, eu fiz meu mestrado com vários agrônomos, né, porque meu orientador ele era agrônomo e as pessoas que trabalhavam comigo no laboratório também eram agrônomos. E eles viviam me enchendo o saco, porque eu era mulher e bióloga, imagina, né, era como se fosse assim, a ralé da ralé e eles eram homens agrônomos, né, então assim, essa questão, né, da mulher, eu mandava eles catar coquinho. Então assim, né, mas aí junto a minha personalidade, né, que eu sempre fui muito, muito firme, meus pais eram sempre muito firmes, então assim, aí não me abalou, né, porque quando eu percebia que era porque eu era mulher, eu dava um jeito de, óbvio que eu tinha um esforço a mais de tentar me sobressair, fazer aquilo dar certo, porque eu não podia mostrar pra eles que eu não ia conseguir, então aí eu pegava de marra mesmo. Você acredita que as mulheres ainda enfrentam preconceito na ciência? E Sim, por quê? Acredito por esse mesmo motivo. Pode ver que quando saiu, né, essa última pesquisa brasileira sobre a questão da paralisia, né, muitas pessoas ficaram assim, mas é uma mulher, né? Ela não tinha um grupo de homens que faziam uma pesquisa, a equipe dela não é composta por homens, então parece que sempre a pesquisa vinda de uma mulher ela é um pouco duvidosa. Parece que precisa ter alguém, um nome masculino para validar a pesquisa feminina. E isso é muito ruim. Nesse sentido eu acho muito ruim. E existe ainda assim. Existe essa coisa do nome, até porque tem poucas, né? E aí eu acho que o nome masculino sempre fica, né, assim, em evidência. Você já viveu alguma situação em que foi subestimada por ser mulher? Sim, já vivi situações. Aqui no trabalho mesmo, dentro da direção de ensino, acontece sempre. Então, assim, os professores, homens, né, eles acham que a gente não vai dar conta, que a gente pode ser desrespeitada, né? Então, isso é muito ruim. Os homens não falam com homens da mesma forma que eles falam com mulheres. Então, mulher, eles já abrem o peito, levantam a voz, querem mostrar uma autoridade, mas se for um outro homem, eles não falam dessa forma. Então, é muito comum acontecer isso. Aqui dentro mesmo do IFE, mesmo a gente tendo toda essa conversa, sempre com todo mundo, mesmo a gente tendo esse diálogo, é uma questão de, talvez, criação, caráter, conduta. E aí a instituição não consegue mudar, né, tudo isso nas pessoas, né? Então acontece. Fabiana, entrando nesse assunto que você falou de diretora de ensino, você pode me contar um pouquinho de como você foi escolhida para ser diretora de ensino e como que foi essa sua trajetória até aí? Conto. Bom, eu entrei no IFE como docente, né, meu concurso foi como professora, eu entrei em 2009. Quando foi em 2012 eu saí para fazer o doutorado, não saí, né, enfim, eu comecei o doutorado, mas na época que eu fiz, eles não davam muita liberação, igual hoje, que os professores ficam 4 anos afastados, depois voltam. Não tinha muitas vagas oferecidas. Então eu fiz 3 anos do meu doutorado dando aula. Então eu ia fazendo doutorado e vinha aqui no instituto. Então um dia só por semana eu ia fazer doutorado e ficava vindo no instituto. Quando eu encerrei o doutorado, eu descobri que eu ia ser coordenadora de área. Antes, naquela época, tinha as áreas, as grandes áreas aqui do instituto. Porque a escolha foi porque nenhuma outra pessoa mais queria, então ia ser eu. Assim foi, determinado. Ok, aceitei o desafio, falei, vou aprender, não sei o que eu tenho que fazer direito, mas manda aí que eu vou aprendendo. Fiquei na coordenação de área quase que 6 anos. E aí depois, quando eu saí da coordenação de área, eu falei, bom, agora acabou a área, tô tranquila, né, vou continuar com as minhas aulas. Surgiu o curso de licenciatura em Química que precisava de uma coordenação. E pelo mesmo motivo, não tinha professores que queriam a coordenação, eu falei, vou aceitar esse desafio. Peguei a coordenação da licenciatura em Química e quando faltava pouco tempo para o final do meu mandato, o Plínio, que já havia sido, né, eleição e ele já estava eleito, né, ia ser o Plínio, o próximo diretor, ele me chamou depois disso, depois que a eleição aconteceu, tudo no finalzinho do ano, ele me chamou para um diálogo. Ele falou, olha, eu gosto muito da forma como você vê a educação.
Eu me afino muito da forma como você trata os alunos, da forma como você conduz, esse olhar para os alunos. Eu gosto muito desse seu jeito, de como que você conduz. E você tem uma grande amizade com os setores aqui da escola, com o pessoal da CA e da CRA. Eu vejo que você é uma pessoa que tem uma boa relação com eles. Então eu queria saber se você topa entrar na direção de ensino. Fiquei desesperada, falei que eu queria pensar urgentemente e pedi para ele as férias para eu pensar. Quando foi assim, um pedaço, né, de Natal, Ano Novo, quando foi começo de janeiro, eu chamei ele para conversar e falei, ok, desafio aceito, vamos embora, né? Então foi assim, né? Ele me chamou dessa forma e o motivo que ele explicou é por causa disso, da forma como eu enxergo a educação e acho que o aluno ele é um processo, né? Dentro de todo o ensino-aprendizagem, ele não é uma máquina que fica sentada ali olhando você. Então eu acho que o aluno ele faz parte do todo. E se ele não está ali no todo, perdeu a graça, né? Se ele não está ali, não tem sentido de você estar dando aula. Por isso, eu acho que essa minha visão de educação é que fez ele gostar. Pelo menos é o que ele fala. Perfeito. Como é a rotina sua trabalhando na área de biologia e na área de diretora do ensino? Eu não preciso falar pra você que é uma loucura, né? Eu trabalho muitas horas por dia. Eu trabalho uma média de 13, 14 horas por dia. Eu moro em outra cidade, sou de Bebedouro, então eu vou e volto todos os dias. Então eu tenho 1 hora de viagem para vir e 1 hora de viagem para ir embora. Depois que eu acabo, né, todo o trabalho, ainda tenho 1 hora de viagem. Eu tenho 2 filhas, né, então não é só a diretora e não é só, né, na questão da professora de biologia, mas aqui a rotina da direção de ensino tem muitos aspectos burocráticos, né, documentos que a gente tem que preencher, informar, enfim. E até mesmo de organização, né? Pode ter esse evento, tal pessoa pode entrar na escola, quando a gente vai colocar uma palestra, organizar o conselho, reunião de pais, enfim, tudo isso é uma questão da direção de ensino, ela que organiza tudo isso. A pessoa que pede um cancelamento, uma transferência, tudo isso passa a documentação para que eu assine. Qualquer problema na biblioteca ou no sociopedagógico com os alunos, passa por mim, né? As bolsas de ensino que tem, que são esses monitores, também sou eu que pago eles, né? Então eu tenho que fazer todo o processo de pagamento de bolsa desses alunos, tem uma rotina de bastante trabalho. Mas eu me realizo muito, 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 muito na hora que eu estou em sala de aula. Que é a hora que eu estou com a biologia. É um lugar que, para mim, sem ser o colo da minha mãe, é o melhor lugar do mundo. É a hora que eu estou na sala de aula. É um lugar que eu estou feliz, que eu estou realizada, que eu estou olhando no olho dos meus alunos e que eu tô falando de um assunto que eu gosto, parece que eu transbordo paixão por aquilo que eu faço e eu divido isso com os meus alunos. Então assim, eu me realizo muito, muito, muito dando aula de biologia. Então para mim é muito gratificante e a direção também eu gostei muito. Se eu falar para você que eu não gostei, eu tô mentindo, eu gostei bastante. É um desafio assim, foi um desafio muito grande, né? Realmente é muito trabalho. Mas eu gostei de estar experimentando esse momento, gostei bastante. Eu gosto de desafio. Eu sou meio invocada. Eu gosto. E o que você mais gosta nelas, na sua profissão de biologia e de diretoria de ensino? Vamos lá, o que eu gosto mais da biologia são dos meus alunos. Gosto muito de todos. Tem alguns que me afinam mais, outros me afinam menos, mas quando eu estou ali, para eles, por eles. Tô atenta se tem alguém que não tá bem, tá passando mal, se a cara hoje veio com uma carinha mais triste, se veio com uma carinha mais estranha. Aí eu já chamo no final da aula, falo, quero falar com você, o que tá rolando, o que foi que tá pegando. Então assim, na biologia o que me deixa mais feliz assim é estar em sala de aula com os meus alunos. Acho que isso assim não tem preço que pague. E na diretoria de ensino eu gosto muito da relação que eu tenho com os professores. Quando os professores me procuram para falar alguma coisa, alguma necessidade, eu gosto de ser uma ponte para o professor, para poder facilitar o trabalho dele de alguma forma, ou para poder ajudá-lo de alguma forma. Eu gosto desse papel. Agora a próxima.
Não, Agora tem que- essa última aqui, ó. Qual a maior conquista da sua carreira? Qual conquista da sua carreira que mais te orgulha? Fabiana, qual conquista da sua carreira mais te orgulha? Qual conquista da minha carreira mais me orgulha? Acho que não teria outra senão o laço que eu fiz com os meus alunos. Isso pra mim é o que me preenche meu coração. Assim, eu sou uma pessoa que eu olho no olho, eu sinto o que eles sentem, eu já enxuguei muitas lágrimas e já chorei muito com eles. Já vivi situações que a aluna suspeitava que estava grávida, mas precisava fazer um exame, a mãe não podia saber. Então eu vou no laboratório com ela, eu ajudo ela a tirar sangue, eu pago o exame para ela, pra gente ver primeiro se ela estava grávida, para antes de contar para a mãe. Sabe essas coisas desse tipo, assim? Acho que isso é uma conquista, né? Eu poder ter os meus alunos confiando em mim, sabendo que se estiver passando algum problema, alguma necessidade, alguma coisa, eu sou um ponto de referência para eles. Isso me orgulha muito.